Amém. Amados, nós vamos meditar na palavra. Está escrito lá na primeira carta de João, no primeiro capítulo, do versículo 5 até o versículo 2 do segundo capítulo. Então, 1 João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 2 do capítulo 2. E o texto diz assim: Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela Tua palavra revelada, obrigado, Senhor, porque podemos fazer isso livremente. Te pedimos humildemente, fala através do Teu servo, que a Tua palavra seja transformadora, que o Teu Santo Espírito nos convença que precisamos mudar de vida. Assim oramos no nome de Jesus, amém. Amém. O apóstolo João, ele era responsável por uma região, e ele, ao escrever essa carta, ele se depara com falsos ensinos que estavam sendo infiltrados nas igrejas na região de Éfeso, pelas quais ele era responsável. Os falsos mestres ensinavam que tinham um conhecimento de Deus disponível apenas para uma elite espiritual. Além disso, os falsos mestres estavam ensinando que o corpo envolve o espírito, e que as ações do corpo não podem contaminar o espírito. Este falso ensino causou agitação nas igrejas das quais João era responsável. Ele escreveu suas cartas para fazer controle dos danos causados por esse ensino e para estabelecer um ensino correto para os crentes. Acredito que o desejo de João é abordar o falso ensino, estabelecendo princípios bíblicos da comunhão com Deus. A ciência cristã ensina um falso evangelho. O gnosticismo ensinados pelos falsos mestres, ele também ensina um falso evangelho. E João estava enfrentando esse problema dentro da igreja. Vemos essa preocupação pastoral de João pelo rebanho nesta primeira carta pastoral. Ele deseja que eles entendam a verdade bíblica e deseja protegê-los dos falsos mestres. Ele deseja que eles entendam a verdade bíblica e o forte desejo de João é de proteger a igreja dos falsos mestres. E com isso eu quero meditar um pouquinho com você nessa noite sobre os princípios de comunhão com Deus. E nesse texto lido, nós vamos ver que há muita coisa que envolve a comunhão e o relacionamento uns com os outros. E para atingir essa mensagem, essa meditação, eu vou usar o seguinte esboço. Primeiramente eu vou fazer uma declaração sobre o caráter de Deus, está no versículo 5. E depois nós vamos bater em cima das alegações falsas sobre a comunhão com Deus. E o primeiro lugar, vamos observar isso, vamos observar essas declarações sobre o caráter de Deus. A pergunta 4 do breve catecismo de Westminster pergunta o seguinte: o que é Deus? Esta é uma pergunta que as pessoas fazem há milênios.
É uma questão extremamente importante, porque as pessoas querem saber quem é ou o que é Deus. A resposta dada pelo breve catecismo diz o seguinte: Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. É possível você decorar essa definição e mesmo assim não saber nada sobre Deus, não conhecer o Senhor. O centro da controvérsia que João está abordando, que tem essa marca que os falsos mestres estavam trazendo à igreja, é um entendimento quem é ou o que é Deus. E a definição de João é profunda e simples. Ele escreve em 1 João 1,5 o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A primeira coisa que João traz, e o que eu quero salientar, é que ele mesmo não faz a definição de Deus. Ele disse que era a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. João foi um dos apóstolos que ouviu o ensino de Jesus. Ele estava simplesmente transmitindo ao seu povo amado o que ouviu de Jesus Cristo. E a segunda coisa que eu quero destacar é o significado da declaração de João sobre o caráter de Deus. Nenhum outro escritor bíblico diz tanto sobre a natureza de Deus quanto João. Outros escritores nos falam sobre o que Deus fez, eles nos falam sobre o que Deus disse, mas apenas João fala sobre o caráter de Deus em uma linguagem explícita. Na verdade, em sua escrita, João dá 3 definições impressionantes sobre Deus. Em João 14:24, ele diz que Deus é Espírito. Em 1 João 1:5 diz que Deus é luz. Em 1 João 4:8 ele diz que Deus é amor. Essas 3 declarações de João nos dão uma definição abrangente sobre Deus. A terceira coisa que eu quero destacar é o significado dessa declaração que João faz no versículo 5. Ele fala primeiramente positivamente e ele diz assim: Deus é luz. Eu poderia passar a mensagem toda revelando, ou melhor, falando sobre essa afirmação tão significativa, mas eu quero usar uma declaração resumida de William Barclay, que ele diz o seguinte: ele diz que a declaração Deus é luz nos diz que Deus é resplendor e glória, que Deus se revela no falar da pureza e da santidade de Deus, nos fala da orientação de Deus e nos fala da qualidade reveladora da presença de Deus. Então nós falamos positivamente, mas negativamente João diz: e não há nele trevas nenhuma. Isso significa que não há ignorância, falsidade, erro em Deus. A escuridão existe onde não há luz. João estava dizendo que os falsos mestres não tinham compreensão correta do caráter de Deus. Se eles tivessem entendido corretamente a natureza e o caráter de Deus, eles não teriam propagado os falsos ensinos sobre Deus. Deixe-me aplicar este ponto da seguinte maneira: você conhece a Deus? Você sabe quem é Deus? Você sabe que Deus é luz? Você sabe que nele não há escuridão nenhuma? Sua compreensão de Deus e dos caminhos dele será cada vez melhorada à medida que você compreender corretamente o caráter de Deus e entender quem você é. Em segundo lugar, eu quero examinar com vocês algumas afirmações que estão no texto bíblico. Está a partir do versículo 6, sobre as falsas afirmações sobre essa comunhão com Deus. João deseja que seu amado rebanho compreenda as implicações que fluem de uma compreensão correta do caráter de Deus. Ele faz isso, no entanto, abordando as afirmações espúrias dos falsos mestres. João faz 3 afirmações, ou melhor, Deus aborda 3 afirmações falsas. E se você observar bem, no versículo 6, 8 e 10, ele usa assim: se dissermos. É só você olhar no versículo 6, 8 e 10, ele usa essa expressão.
e ele dá a resposta a cada uma dessas afirmações do versículo 7, 9 e primeiro versículo do capítulo 2. Portanto, vamos observar e examinar essas afirmações. A primeira afirmação falsa sobre a comunhão com Deus é a negação de que o pecado quebra a nossa comunhão com Deus. João escreve no versículo 6: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eles professavam uma comunhão com Deus e diziam que conheciam Deus espiritualmente, mas eles tinham uma vida de pecado, porque eles acreditavam que eles poderiam ter uma vida carnal tranquila, poderiam fazer o que quisessem, porque o espírito estava salvo, estava tudo bem. Então João aborda dizendo que isso é mentira, isso é viver, não é viver na verdade. Embora pensemos que não há heresia gnóstica hoje, existem pessoas que afirmam ter comunhão com Deus, mas não têm esse impacto em sua caminhada com Deus. Parece que tem uma santidade dentro do templo, mas quando sai por aquelas portas, tem uma vida totalmente distante de Deus, vivem dia por dia como se Deus não existisse. John Stott diz com razão o seguinte: religião sem moralidade é uma ilusão. Tendo refutado a afirmação falsa, João dá a verdade complementar no versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz, assim como ele está na luz, significa que o nosso maior objetivo é viver de forma que honre e que agrade ao Senhor. Quando vou ao dentista, quando eu deito naquela cadeira, o dentista automaticamente acende uma luz forte, porque ele quer examinar os meus dentes e quer trabalhar neles. Ele precisa de uma luz forte para ver claramente quais são os problemas que tem dentro da minha boca. E da mesma forma, eu e você devemos querer que a luz que vem do Senhor, que essa luz possa trabalhar em mim, que nós devemos querer que Ele exponha todos os nossos pecados, para que Ele exponha as áreas de nossa vida que precisam ser trabalhadas e que desagradam o Senhor. Agora, quando eu faço isso, João traz dois resultados que se seguem. O primeiro resultado, ele diz o seguinte: temos comunhão uns com os outros. Bem, a gente poderia esperar que João dissesse que a partir do momento que a gente anda na luz, nós teríamos comunhão com Deus. Mas João dá um passo adiante. Andar na luz certamente resulta na comunhão com Deus, mas acho que ele está enfatizando a afirmação mais claramente vista em ter comunhão uns com os outros. É por isso que passar tempo uns com os outros é tão importante. Demonstramos amor, cuidado, ajuda, compreensão quando estamos em comunhão pessoal uns com os outros. É no atrito, é na paciência, é na perseverança, é no lidar com o outro, é que essa comunhão vai sendo trabalhada. E em segundo, o resultado de andar na luz é que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz só é possível através do sacrifício de Jesus. O verbo purifica está no tempo presente, o que mostra que se trata de um processo. Aquela obra que Cristo começou em você, Ele vai completar até o seu dia, o dia de Cristo. Deus está trabalhando em você, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida para que seja eliminada as áreas que desagradam tanto a Deus. A segunda afirmação falsa sobre a comunhão com Deus é a negação de que o pecado existe. É a negação de que o pecado existe em nossa natureza. João escreve no versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Os falsos mestres afirmavam ser perfeitos, não ter pecado. Alguns líderes da atualidade, de algumas igrejas evangélicas, eles afirmam isso. Eles afirmam que são santos, são perfeitos, não têm pecado nenhum.
E João vai trabalhar justamente nessa área. Ele se refere a um princípio interno ao qual atos de pecados são apenas uma expressão externa que os nossos mestres acreditavam. Essa afirmação do perfeccionismo é uma autoilusão. Além disso, tal alegação de perfeccionismo mostra que a verdade não está em nós. A grande maioria das pessoas afirmam que são basicamente boas. Normalmente quando você pergunta para alguém, por que você merece o céu? Eu gosto muito de uma história que a gente pergunta para aquela pessoa que a gente está evangelizando, a gente pergunta o seguinte: se você morresse hoje e você tivesse uma fila e lá na frente estivesse o Senhor, e quando chegasse a sua vez ele perguntasse para você, por que você deve entrar no meu céu? Normalmente as pessoas falam das coisas boas que fez. Normalmente elas falam das suas obras, dos seus atos, porque a gente acha que são as nossas boas obras que nos garante a salvação. Algumas pessoas pensam que os bebês nascem especialmente verdadeiros. Muitas pessoas acreditam que os bebês vêm ao mundo basicamente bons, e não há esse que seja bom. Davi vai dizer que em pecado me concebeu minha mãe, desde o nosso nascimento. Esses homens acreditam que os bebês são pelo menos neutros em relação ao pecado, mas isso é exatamente falso. João se refere neste versículo que cada pessoa com a sua natureza pecaminosa, ela comete pecados. O pé de laranja produz laranja porque ele é o pé de laranja. Nós cometemos pecado porque somos pecadores. Isso tem a ver com a nossa natureza. Portanto, sejamos bem claros, cada um de nós tem uma natureza pecaminosa, e que dessa natureza pecaminosa cometemos atos de pecado. Somos totalmente depravados. A resposta adequada ao pecado não é negá-lo, mas admiti-lo, para que o remédio de Deus seja aplicado. E é isso que João escreve no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A primeira coisa a notar é que João usa o plural, pecados. João deseja que os crentes não apenas reconheçam que pecam em geral, ou tenham na sua mente da sua natureza pecaminosa, mas ele quer que os crentes reconheçam seus atos individuais de pecado. É porque Deus não sabe? Não, mas nós precisamos reconhecer que temos pecado contra o Senhor e temos feito atos que o desagradam. João não diz como Deus faz isso, mas certamente no versículo 7 ele tem em mente quando convida as pessoas a confessar. Ele diz que o verso 7 diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A terceira afirmação falsa sobre a comunhão com Deus é a negação de que o pecado se mostra em nossa conduta. João escreve no versículo 10: se dissermos que não pecamos, fazemos dele mentiroso e sua palavra não está em nós. A maioria das pessoas reconhecerá, talvez não em público, que são imperfeitas. Eles admitem que são pecadores. No entanto, quando são pressionados sobre a sua conduta, do seu pecado, descobre-se que eles apenas querem compartilhar ou acham que eles têm apenas pecadilhos, que eles revelam apenas faltas menores. O problema é que eles baixaram tanto o padrão de santidade que eles acreditam que podem avançar. Nós começamos a negociar em nossa mente que nós podemos fazer um pouquinho mais. E ainda nós fazemos o seguinte: já que cometemos isso, então vamos até o fundo. Já que tivemos contato com um porco, vamos nos revolver na lama.
quando o padrão de Deus é perfeição, quando o padrão de Deus é santidade. Quando nos avaliamos em relação à lei de Deus, descobrimos que não conseguimos alcançá-la de forma alguma. Antes de João dar a verdade complementar, a afirmação falsa, ele diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, na primeira parte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aqui vemos o coração pastoral de João. Ele se refere ao seu rebanho, meus filhinhos. Ele realmente se preocupa com eles, e ele quer que eles saibam que uma vida pecaminosa não caracteriza a vida de um crente. Mas João também sabe que nenhum crente é perfeito nesta vida. E então ele continua a escrever: mas se alguém pecar. Então João fala ao seu rebanho sobre duas provisões maravilhosas de Deus para os crentes que pecam. A primeira provisão para o crente que peca é que nós temos um advogado. João escreve no primeiro versículo do capítulo 2: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Essa linguagem é uma linguagem jurídica, e eu quero aproveitar e fazer um anúncio de serviço público. Cada um de vocês, ou de nós, vamos nos apresentar ao juiz do universo depois de nossa morte. Seu acusador, ou nosso acusador, vai acusar-nos de quebrar a lei de Deus. E nós precisaremos do melhor advogado que poderíamos ter, para obter ajuda e poder responder às acusações que será feita contra nós. A boa notícia para o crente é que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele vai atendê-los de graça, ou seja, sem cobrar nada. Além disso, ele não vai argumentar que você não é culpado, pois ele sabe que nós somos culpados. Ele confirmará que nós somos culpados de todos os nossos pecados. Contudo, ele dirá ao Pai que não deve nos mandar para o inferno, porque ele, Jesus, já pagou o preço pela pena do pecado. Portanto, o Pai não pode punir a todos nós, porque ele já puniu a Jesus Cristo. Essa é a boa notícia, porque os nossos pais, Adão e Eva, decidiram desobedecer a Deus, mesmo Deus dizendo o seguinte: se você fizer, você vai morrer. E os nossos pais decidem pelo pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas Deus, já naquele momento, diz que virá um filho de mulher, como a gente já orou no dia de hoje, que porá um fim no reino da morte, colocará um fim na morte. Esse é Cristo Jesus, o Filho de Deus encarnado, Deus encarnado. Portanto, a chave para ter Jesus como advogado é sermos atingidos por essa graça irresistível do nosso Deus e entendermos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E a segunda provisão que nós vemos na primeira carta é que o crente que pecar, há uma propiciação. O segundo versículo do capítulo 2 diz o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. A palavra propiciação é usada apenas 2 vezes na Bíblia. Uma vez aqui, nesse texto, a outra em 1 João 4,10. A palavra propiciação tem a ver com a remoção da ira de Deus. O grande objetivo é ter comunhão com Deus, mas o pecado quebrou essa comunhão nossa com o Senhor. Portanto, uma oferta deve ser feita para apaziguar a ira de Deus. Os judeus ofereciam de manhã e de noite um sacrifício pelo pecado no templo. Esses animais foram sacrificados dia após dia, semana após semana, ano após ano, durante milênios. Mas tudo acabou com a oferta propiciatória final na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz no Calvário. Jesus removeu a ira de Deus, carregando na cruz em nosso lugar. Ele também fez isso pelos pecados de todo mundo.
Isso não significa que Jesus pagou pelos pecados de cada pessoa. João não é universalista. Quando João diz, ou melhor, o que isso significa é que há um perdão universal, um perdão universal é oferecido pelos pecados das pessoas em todo o mundo, e é desfrutado por aqueles que foram eleitos, atingidos por essa graça irresistível. Eu quero concluir com você, e quero convidar você a examinar o seu coração, para ter certeza que você tem comunhão com o Senhor. A segunda estrofe do nosso hino Castelo Forte ao Nosso Deus, nós cantamos assim: a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Tenhamos certeza de que Jesus é o nosso advogado e a propiciação para nós, para que possamos ter comunhão com Deus. Devemos fugir das mentiras que há no mundo, que não há problema você cometer tal ato. Deus já te perdoou tantas vezes, Ele vai perdoar mais dessa vez. Não se engane. Deus se agrada da sua busca por santidade. Quero orar com você. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, eu te agradeço por quem o Senhor é. Obrigado porque o Senhor iluminou os nossos corações para entendermos o que Cristo fez por nós. Te pedimos humildemente, Senhor, que a cultura não traga confusão à nossa mente, que não sejamos atingidos pelos falsos ensinamentos, dos falsos mestres, que gritam, que falam tão alto, que tem um ensino secreto, que é possível ter uma vida em desacordo com a Tua Palavra, e mesmo assim acreditar que estão dentro do Teu caminho. Não permita que a Tua igreja seja confundida, Senhor. Acorda-nos, para que haja um avivamento em nossos corações, para que a partir de hoje, ó Pai, abandonemos o pecado, para que a partir de hoje tenhamos vida que agrada o Senhor. Desperta a Tua igreja, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Se coloque